negócio. Isso. Começou já? Vai ter que chamar o Guilherme. Entra na live aí também. Pra você ficar de olho nos comentários, tudo aí, viu, Lázaro? Bendito é o nome do Senhor, né? Me dá um copo também. Faz um favor. Oi, gente. Como vocês estão? Vamos para mais uma live hoje. Muito especial. Hoje tem muita coisa para ser dita. Temos muita coisa para falar. Não. Xícara? Para ninguém. Esse aqui é transparente. Pode quebrar, né? Então estamos ao vivo. Que alegria. Que alegria. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Hoje eu quero ouvir muito de vocês. Saber como vocês estão. Tem tanta coisa que eu quero conversar com vocês. Essa live eu acho que vai ser a primeira de muitas. Mas com certeza o que eu mais gosto. Tá meio escuro, parece? Tá escuro, gente? Vamos colocar para carregar essa luz aqui. Aí fica ruim? Fica. Pode tirar. Porque tem uma luz que vai no meu olho aí. Eu não sei se é esse. Cheio de formiga no copo. Ah, uma formiguinha, outra que dá lá, mas não é nada. Coisa, né? Que bom estar ao vivo com vocês, gente. Tantas pautas, tantas coisas que eu quero falar. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós temos muitas coisas para falar para vocês. Como é que foi o dia de vocês? Como que foi a correria de vocês? Me diz aí. Como que foi o dia de vocês e a correria de vocês? Isso aqui costuma desligar, se der, aí você troca para mim. Eu espero que vocês tenham tido um dia de bênção, de vitória. É sempre tão difícil, né? Principalmente um dia depois do feriado, o pessoal tá cansado. As pessoas já normalmente emendam, mas quem trabalha hoje realmente é difícil. Gente, eu gostaria de começar essa live louvando e glorificando o nome do Senhor. Porque eu acredito que Deus, como Criador de todas as coisas, conhece nosso coração. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe onde dói. Ele sabe, Ele conhece as nossas necessidades. Eu confesso para vocês que eu não sabia o meio que eu estava mexendo quando eu entrei na política. É um meio bem duro, bem difícil. Mas, infelizmente, a gente costuma dizer que quem não gosta de política e quem não quer se envolver é governado por quem quer, né? Então, nós não temos opção. Nós temos que nos envolver com a política se nós quisermos mudar algumas coisas. Mas hoje, especificamente, eu não quero falar de política. Eu queria falar de vida real. Queria falar de histórias reais. Da onde vocês estão falando, gente? Fala alguma coisa aí. Deixa eu ver da onde vocês são. Olá, Morges. Olá, só um minutinho aqui. Tem alguns barulhos de fundo.
Só esse barulhinho atrapalha? Demais. Não pode nada. Hã? Então não pode nada. Não pode barulho nenhum. É. Ô mãe, me ajuda aqui, meu pai ligou o jornal. E aí tá no meio aqui, ele falou, tá reclamando que não pode nada, mas eu já comecei a live, não dá pra me mudar aqui de lugar. Não, pode deixar, não tem problema não. É porque a televisão lá não tá funcionando não. Mas você não pode pôr o volume, não. Tá bom. O pessoal tá de Ouro Preto, Luana. Seja bem-vinda, Luana. Seja bem-vinda. Da onde nós estamos falando? Vanderly Moutinho, de São Paulo. Seja bem-vindo, São Paulo. Tem o pessoal, pensei que era só mais o pessoal de Minas que estava aqui com a gente. Que bom, vocês estão de outros lugares, né, do país. Que legal. Olha, socorro, peraí. Gente, vamos orar por essa irmã. Tá pedindo ajuda, muita coisa, né? Isso aí é só na unidade mesmo que nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Mas Alagoas, olha, que legal. De Alagoas. Gente, eu tô tentando aqui. Tô tentando fazer uma oração com vocês. Eu acredito que Deus, Ele nos reveste de força e de autoridade. E somos muitos de nós vivendo muitos problemas, muitas situações, né? Eu quero colocar a vida de cada um que está nessa live diante do Senhor. Eu entendi que tem muita coisa para ser dita e falada. Nós não vamos falar de religião, mas eu gostaria de saber sobre cada um que está nessa live aí. Qual a sua fé, né? Qual a sua fé? Que tipo de fé você professa? Cristã ou de matriz africana? Qual a sua fé? Porque sem fé, num mundo como hoje, a gente não consegue dar o primeiro passo. Maria Mello, evangélica, olha que legal. Sem fé, não dá para viver no mundo de hoje, gente. Tá muito difícil, né? Maria Mello, você tá falando da onde? Sandra Ferreira entrou, Tiago Silva entrou. Sejam bem-vindos, Rosi entrou. Deus é fiel. Gente, ontem eu fiz uma visita à casa de uma pessoa, olha, de Poços de Caldas, Maria Mello. Seja bem-vinda, tá? Judeu e não acredita em nenhum pastor, rabino, infelizmente. Puxa, você vai ser muito respeitado aqui, de acordo com a sua fé. Eu acho que é importante a gente sempre ter consciência de que ninguém é obrigado a acreditar como nós. Eu não obrigo ninguém a acreditar na minha fé. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo pessoas que têm fé. Porque quanto mais eu vivo, mais eu entendo a necessidade de pessoas de fé para vencer alguma coisa. Sabe? Literalmente, eu tenho vivido tempos assim que eu nunca na minha vida imaginei viver. Porque pensa numa pessoa que nunca pensou em entrar para a política. Nunca. Nunca, 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 nunca. Na verdade, eu vivi várias situações na minha vida que eu poderia ter candidatado. Meu pai mesmo foi delegado muitos anos numa cidade do interior que chama Datas, né? E algumas outras ele também esteve responsável por cidades ao derredor. E naquela época, várias pessoas perguntavam para o meu pai e depois para mim: vocês não candidatam? Vocês não entram para a política? Eu gosto, né, de
assim, pessoas como você entram, mas eu sempre achei política uma coisa que não era para mim. Eu não tinha a sensação de que em algum momento da minha vida eu teria nem essa capacidade. Porque eu acredito que quando se trata de jogo de interesses, fica muito difícil viver. Porque tudo é por interesse, né? Gente, eu tenho sofrido várias situações. Eu tenho sofrido situações que eu nunca pensei em passar e agora eu estou passando. E eu vou explicar para vocês por quê. Tem surgido por aí conversas a respeito de mim, da minha vida sentimental. E não é brincadeira, não. Como eu contei para vocês, eu sou uma sobrevivente, né? Eu vivi o divórcio, fui traída, né? E depois acabei também passando por uma situação muito terrível de violência doméstica. E confesso para vocês que, para mim, isso não tem absolutamente nada a ver com carreira política. Mas é interessante que mesmo essa história, sendo a minha história durante uma vida inteira, assim, já tem anos que isso faz parte da minha vida, da minha história. Por que que só nesse momento, só agora, alguns canais de televisão começaram a falar a respeito disso, a trazer isso como pauta novamente? Por que que agora, nesse momento, eles decidiram surfar nessa matéria? Eles decidiram abrir temas e fazer lives julgando a minha vida sentimental. E aí eu parei para pensar. Eles disseram que não tem absolutamente nada a ver com perseguição política. Eu achei muito difícil. Sabe por que que eu acho que é difícil não ter a ver? Porque essa história minha é a minha história em 47 anos de história. Eu vou fazer 48 anos de idade. Sempre fui, tem 24 anos que eu sou evangélica, 19 anos pastora. Enfim. Por que que trazer à tona a minha história sentimental, aquilo que deu errado na minha vida sentimental, justamente agora que eu me dispus a me candidatar como deputada estadual para ajudar o meu povo em Minas Gerais? Por que que isso virou assunto de tema de lives? Fecha ali para mim, por favor. Por que que houve a necessidade de tocar nesse assunto, de falar desse assunto, no momento onde ele já conhecia a minha história inteira? Falar disso agora parece uma coisa tão conveniente para ser objeto de difamação, para ser um objeto de escárnio, para tentar, assim, desmerecer a minha capacidade administrativa. Então, assim, o que eles estão falando, Vanessa? Bom, dizendo que eu tive vários casamentos e me divorciei várias vezes. Isso é uma mentira, tá? Eu me divorciei 2 vezes oficialmente. Por quê? Porque eu me casei 2 vezes com o mesmo homem. E essa história aconteceu no decorrer de 12 anos. Por quê? E vocês podem achar que é uma coisa que não vem ao caso. Mas o que aconteceu foi que na época, muito religiosa, e eu sempre tive várias fases na minha vida evangélica, na época eu passei por uma fase, gente, que eu não usava maquiagem, eu não usava calça, só saia, eu não via televisão. Então, como ele terminou o casamento comigo, a gente, quando voltou, eu disse, para você ter relacionamento comigo novamente, entrar dentro de casa de novo, para a gente viver de novo, nós temos que casar. Se a gente não casar de novo, eu não vou fazer isso. E a gente casou de novo 2 vezes com a mesma pessoa. Só que o que que eles estão fazendo? Filmou tudo na hora errada, né? Só que o que que eles estão fazendo? Eles estão pegando isso, porque assim, gente, eu não precisava nem explicar isso, porque se eles estivessem falando, a Renata rouba, a Renata defrauda, a
Renata tem algum tipo de escândalo na vida financeira? Isso daí, para mim, é difamação. Entendeu? Isso depõe contra mim. Agora, falar que eu tive experiências ruins e passei por divórcios, isso para mim não me altera em nada. Porque isso não fala muito quem eu sou. Isso aí é algo que acontece com qualquer pessoa, até porque um relacionamento são duas pessoas. E você não é responsável pelas traições do outro, pelas decisões do outro, pelas más condutas do outro. Você não pode ser responsabilizado por isso. Então, assim, não é que isso importa para mim. Mas o que eu gostaria de falar com vocês hoje? Tá tão na cara a perseguição política que eles só vieram com isso para a pauta agora. Por que eles não falaram disso quando eu estava lá na África, alimentando 3.000 crianças? Por que eles não falaram isso quando eu estava lá no Peru, em Lima, cuidando de prostitutas de rua, fazendo obra missionária? Tudo com recursos do meu bolso, recursos próprios financeiros, meus. Por que eles não falaram isso quando eu estava lá na região de Belo Horizonte, na Grande BH, ajudando a alimentar vidas? Fazendo doações do meu bolso. Por que eles não falaram isso quando eu estava com a minha ONG em vários lugares, fazendo vários trabalhos, alimentando com cesta básica as famílias? É interessante porque ninguém faz uma reportagem de você na rua fazendo a obra de Deus. Ninguém faz uma reportagem de você alimentando crianças, de você cuidando de mães sobreviventes de violência doméstica, de você ajudando mulheres que já abortaram filhos, que são prostitutas de rua e querem uma vida melhor, uma vida digna, se profissionalizar. Ninguém fala. É uma disponibilidade tão grande para difamar. Eu fico pensando na Bíblia, José. José na Bíblia. Ele teve um sonho. Aquele sonho fez com que ele fosse aos irmãos e contasse. Quando contou o sonho aos irmãos, os irmãos se iraram, foi levantando cada vez mais ciúme, jogaram ele num buraco, num poço profundo, machucaram ele, pegaram a roupa dele, rasgaram a roupa dele, ensanguentou no sangue de animal, certo? Pegou aquilo ali, colocou ele, falou, vamos matar ele. Não, não mata não. Um dos irmãos abençoados mais velhos disse, não, o sangue dele vai ficar sobre as nossas vidas, não mata não. Mas vão vender ele como escravo para o Egito. Vendeu ele para 2 homens sujos, terríveis, criminosos, vendedores de escravos, mercadores de má índole. Sofreu igual um cachorro. Ali ele foi levado para a prisão de novo. Aí o que aconteceu? Depois, pegaram ele e venderam. Ele foi morar na casa de Potifar, ele foi servir como mordomo, ele foi estar ali. A mulher de Potifar se apaixona por ele. Ele nega por lealdade. Ele nega porque ele teme a Deus. Não é porque ele não queria, porque talvez ele era um homem bonito, jovem, com necessidades sentimentais, emocionais. Talvez ele tinha vontade de ter uma namorada, alguém, mas ele nega porque ele teme a Deus. Aquela mulher implicante, cheia de ego, vai lá, pega a roupa dele. Ele não aceita, arranca a roupa, ela rasga a roupa dele. Ele sai correndo. Quando ele sai correndo, ela sai gritando como uma louca atrás. E ela diz, ele atentou contra a minha vida. Ele tentou fazer algo comigo. E aí o que acontece? Ele é preso de novo e jogado no calabouço de novo. No lugar fétido, úmido, sujo, prisioneiro novamente. Quantas vezes? Depois, o que acontece? Ele entra dentro daquela prisão e começa a fazer o bem para as pessoas. Começa a profetizar, a orar. E Deus deu para ele a revelação de sonhos, como ele fez para 2 homens. E esses homens, um deles, realmente saiu de lá e realizou tudo que José falou.
E ele não se lembrou de José. O outro, da mesma forma. Mas ele só lembrou anos depois. José ficou ali sofrendo. São situações que nós vamos vivendo na nossa vida, a gente não entende por que está passando. Agora você imagina, se Faraó, se o governador do Egito olhasse para José e falasse assim: qual é o seu histórico? Qual é o seu histórico? Porque quando aquele outro homem disse: olha, o senhor está tendo esse sonho das vacas magras, eu não sei se vocês lembram muito bem da plantação. Tem um homem que está na prisão, que ele é homem de Deus e revelações, porque tudo que ele falou para mim realizou. Mandou chamar José, certo? Quando José chegou, José começou a falar tudo o que realmente estava acontecendo. E isso depois do governador pedir a todos. E ninguém realizou o desejo do coração dele, que era desvendar esses sonhos. Só José. Só aquele homem de Deus. Tiraram ele da prisão e levou. Você imagina se esse homem tivesse olhado para José, esse grande líder, quando José realizou e falou exatamente o que significavam aqueles 2 sonhos, aquele homem simplesmente colocou um anel no dedo de José e disse: me ajuda a governar. Você é tudo que nós estávamos precisando. Imediatamente, da masmorra para o governo total. E agora eu te pergunto, para vocês, gente, de verdade, se aquele homem perguntasse para José qual o seu histórico, e José fosse contar o histórico dele, você ia acreditar? Fala para mim, gente, eu fico emocionada. Fala para mim se você ia acreditar que José não teve culpa de nada que ele viveu. Você ia acreditar que José não ofendeu os irmãos dele? Que os irmãos jogaram ele naquela cova por nenhum motivo, por motivo algum? Você ia acreditar que José não feriu os irmãos para merecer aquilo? Você ia acreditar que José não atentou contra a mulher de Potifar e não mereceu o que ela fez com ele? Você ia acreditar? Se José contasse para vocês? Olha, você ia falar assim: ela me julgou na masmorra, de novo, na prisão. E eu não fiz nada. Talvez muitas pessoas iam falar assim: com certeza ele fez. Ele fez alguma coisa, porque ninguém é doido de jogar um cara na prisão, de alguém pegar a roupa, sujar no sangue de animal e vender aquele homem. Ele não era flor que se cheira. O povo de hoje é assim. Ah, ela não era flor que se cheira. Porque para ele passar o que ele passou, aquilo ali não é boa bisca, não. Ele já teve aprisionado. Eu nunca fui preso, graças a Deus. Mas ele já esteve aprisionado. Ele já foi considerado criminoso. Muitas vezes. E ele era homem de Deus. Ele já foi considerado um que fez aquilo com a mulher. Ele foi considerado como alguém que fez aquilo com a mulher. Ele é Abu, Ou da mulher. Segundo o que a mulher denunciou. Por isso que ele foi preso de novo. Quem acreditaria nesse homem? Quem acreditaria em José? Na inocência dele? No caráter dele? Na dignidade dele? Quem acreditaria na vida dele com Deus? Porque a gente ia olhar e dizer: cadê o seu Deus? Você não está na prisão? Seu vaga, Você não está? Você não presta. Se você prestasse, você não tinha ido para a prisão de novo. Alguma coisa tem aí. Um dente de coelho tem aí. Algum mistério tem aí. Porque ele não é esse santo que ele diz que ele é, não. Vamos olhar para a vida de Paulo? Vamos olhar para o histórico dele.
Vamos olhar para a vida de Jó, porque Paulo, ele realmente cometeu as coisas, mas o que ele cometeu antes de conhecer o Senhor. E as pessoas ainda o condenam até hoje. Mas em nome de Jesus, irmãos, entendam, por causa de Paulo, nós temos hoje quase 70% do Novo Testamento inteiro. E a vida de Jó? E a vida de Jó, irmãos? Jó estava louvando e adorando ao Senhor até o último momento, enquanto ele foi atingido pela ira de Satanás, com a permissão de Deus, do Senhor, para testar a fé dele. Você acreditaria que Jó não devia nada? Se Jó assentasse com você, como José, agora, nesse momento, e dissesse assim: eu estava na minha, louvando e adorando a Deus, fazendo os meus sacrifícios, porque a Bíblia diz que ele estava fazendo sacrifícios. Ele sacrificava até pelos filhos. Ele sacrificava porque ele temia ao Senhor. Ele sacrificava porque ele tinha em mente que existia um Deus que cuidava dele, que é fiel e que é o redentor da vida dele. Mas ele ia contar a história dele para você dizendo assim: eu estava louvando e adorando. Do nada. Já viu aquelas coisas que a gente fala? Do nada. A morte chegou na minha casa. Eu perdi tudo. Como se não bastasse, tocaram nos meus filhos. Tocaram nas minhas filhas. Tocaram em tudo. Eu tinha uma grande fortuna. Eu era uma pessoa abastada. Eu perdi todo o meu gado. Eu perdi tudo aquilo que eu construí por anos. Eu perdi tudo, irmãos. Ele ia contar para nós desse jeito. Do nada. O mal chegou na minha porta e eu enterrei um filho pós outro. E eu não sei por que eu vivi aquilo. Eu tenho certeza que haveriam aqueles que diriam: essa história está mal contada. Alguma coisa ele fez para viver o que ele está vivendo. Alguma coisa ele fez para colher o mal que está colhendo. Porque do nada, irmãos, ele contaria: do nada, após eu perder os meus filhos, as minhas filhas, todo o meu bem, o meu gado, as minhas casas, após ser atingido por tamanha tragédia, o Senhor tocou na minha saúde. E eu cheguei num ponto tal de desespero que eu me coçava com cacos. Ele dizia: a minha dor, o meu sofrimento é tão grande que eu me coçava com cacos. Vanessa, como nós veríamos o Senhor, Luan, nesse momento? Porque nós poderíamos, quando Jó olhasse para nós e dissesse: eu não sei porquê. Eu perdi tudo. Mataram os meus filhos e as minhas filhas, o meu gado, os meus bois, as minhas vacas, destruíram as minhas fazendas, acabaram com tudo que eu tinha, todos os meus bens, e agora nem mesmo a minha saúde eu tenho mais. O que nós falaríamos? O que falaríamos nós? Pessoas, provavelmente, conhecendo quem são as pessoas, provavelmente, eles iam dizer: ele fez algo e sobre ele veio a mão da ira de Deus. Pessoas se levantariam, provavelmente. Vocês sabem que eu estou falando a verdade. Vocês sabem. Pessoas levantariam e diriam: Jó, conta logo o que você fez de errado. Você deve ter levantado inimigos por aí. Você fez algo porque não é normal. Não é normal
uma pessoa viver o que você está vivendo, Jó. Você está colhendo a ira de Deus, Jó. Não é normal uma pessoa perder os filhos e as filhas no mesmo dia, perder todos os bens, todo o gado, tudo que tinha de valor e trabalhou uma vida inteira. Você perdeu porque você deve. Pode olhar aí no histórico dele que ele deve. Assim como falariam com José, você viveu tudo isso? Você viveu prisões, foi considerado criminoso, não uma, não duas. Você deve. Você é um criminoso. Pessoas diriam isso. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existem coisas na vida de um servo de Deus que acontecem e que ele não buscou viver. Ele não entendeu nem o porquê dele estar vivendo. Porque você acha, irmãos, raciocinem comigo em nome de Jesus. Você acha que José entendeu quando os irmãos venderam ele por nada, sem motivo algum? Só porque ele dividiu um sonho com eles. Se ele dividiu um sonho com eles, naturalmente, foi justamente por confiar neles, por alegria, para compartilhar com eles, até porque José só havia ido ao encontro dos irmãos, justamente amando do pai, em cuidado com eles. Então, por que ele estava vivendo aquilo? Nem eu, nem você, nem o próprio José entendeu até hoje. Jó provavelmente não entendeu por que ele estava vivendo aquilo, gente. Existem situações que servos de Deus vivem que não dá para explicar, que você vive e você gostaria, honestamente, de não ter vivido, mas você viveu. Se Jó pudesse falar para vocês agora, ele diria: eu não gostaria de ter vivido o que eu vivi, mas eu vivi. Se José pudesse falar conosco agora, ele diria: eu não gostaria de ter sido preso, de ter sido julgado, de ter sido achincalhado, né? De ter sido considerado criminoso tantas vezes. Eu não gostaria. Mas eu vivi. Porque, irmãos, é muito triste você viver situações que você é o alvo e você está vivendo coisas, e além de você não entender o porquê você está passando pelo que você está passando, e eu tenho certeza que tem pessoas aí na live que sabem do que eu estou falando. Além de você não compreender por que você está vivendo aquela situação, você ainda tem que lidar com o julgamento das pessoas que te olham vivendo aquela situação e que te criticam e que te condenam, quando você mesmo, nem você tem as respostas para você. Se você fosse perguntar para Jó, ele ia dizer: querido, eu não sei. Eu não sei porque eu estou vivendo isso. Eu não sei porque mataram meus filhos. Na verdade, meus filhos podiam pecar, podiam fazer coisa errada, mas eu era um homem justo e reto diante do Senhor. Eu sacrificava pelos meus filhos. Eu sempre temi o Senhor e continuo temendo. Ele não ia saber te responder por que ele estava sendo motivo de tanta ira de Deus. Por que ele estava no centro de tanta ira de Deus. Ele não ia saber explicar. Jó não saberia explicar, José muito menos. Você acha que José saberia explicar? Porque, olha, irmãos, ele ia dizer assim: olha, eu fui vendido meus irmãos. Mas depois que eu cheguei no Egito, eu lutei, eu consegui um trabalho na casa de Potifar. Quando nada, essa mulher cismou comigo. Eu fugi dela correndo, ela arrancou minha roupa toda, gritou, ficou louca.
E por causa dela eu fui considerado um ex-tu, né? Voltei pra prisão de novo. E eu não sei explicar por quê. Gente, eu sei exatamente essa dor hoje. Eu sei essa dor. Desculpa, gente. Isso não é teatro. Não é teatro. Eu tô muito cansada. Vocês podem ver pela minha voz. Eu tô exausta hoje. Eu nem ia fazer essa live. Porque eles têm dito pra mim, ela teve 6 maridos. Ela teve isso, teve aquilo, sabe? Por mais que no programa da Karina Bach eu expliquei todo o meu testemunho. Se você é Karina Bach, Renata Vieira, você vai assistir. Eu não tenho interesse, gente, de esconder nada da minha vida. Pessoal de Patrocínio, um abraço. Pessoal de Araxá, um abraço. Pessoal de Capitólio, um abraço. Desculpa. É porque, irmãos, eu não tenho culpa de algumas coisas. E eu não estou aqui me pousando como ícone de invencibilidade. Não estou. Não estou. Eu disse hoje pra mim, tanto faz. Se eu ganho a política é um favor. Porque eu vou lutar para defender as mulheres, as pessoas, os homens. Eu vou fazer meu melhor para ser sempre muito correta, justa, honesta. Mas se eu não ganhar 2, porque aí eu saio também de ser um alvo de coisas que não tá certo. Só isso. Porque se tivesse, sabe, dizer, ela teve 5 maridos. Gente, peraí. Quais foram as circunstâncias que aconteceram? Porque assim, eu dei o meu testemunho no programa da Karina Bach, que é minha amiga. Eu contei minha história. Isso não depõe nada contra quem eu sou como pessoa. E aí, se você for me perguntar o meu histórico, o meu testemunho, se eu for falar aqui, assim como o José, assim como o Jó, situações que eu vivi na minha vida que eu não busquei. Pelo contrário, eu cheguei a perdoar adultério, irmãs, de uma maneira tão humilde. Mas ele era apaixonado, ele já estava apaixonado por outra pessoa. E ele seguiu o caminho dele, e que Deus abençoe ele. Sabe? Porque depois dessa mulher ele já teve mais umas 4. E amém, foi livramento. Mas eu não posso viver uma história onde as pessoas tentam te difamar, te posicionar como uma pessoa mau caráter. Eles tentam te colocar como alguém que não tem moral. Por quê? Que eles conhecendo a minha história todinha, eles vão levantar isso só agora que eu tô concorrendo como pré-candidata a deputada estadual? Por quê? Eu não tô... Não é problema pra mim, irmão, sério. Eu não ligo. Deixa eu falar. Eu não tô preocupada. Tipo, o que isso depõe? Se ele falar que eu estivesse roubando, se ele tivesse falado, o dinheiro que fez a obra na África ali, ó, ela pegou de alguém. Não, foi tudo eu. Foi meu dinheiro. Se eles tivessem falado que o dinheiro que eu fiz com prostitutas de rua lá no Peru foi com o dinheiro algum público, aí sim eu ia me importar, mas não foi, foi meu. Isso aí eles não falam, né? Isso aí eles não vão falar. Sim, eu sou de Minas. E sou pré-candidato para deputado estadual, tá? Só que eu tô explicando aqui algumas coisas. Ô, Nicolas, obrigada. Só que é muito duro. Assim, minha mãe já havia me avisado. Você vai deixar de ser pedra para ser um muro de vidro. Tudo que tiver, até assim, coisa com 5 anos de idade, eles vão buscar lá na sua vida. Para poder jogar para a imprensa, para te difamar, para tentar te denegrir. Mas isso não denigre ninguém, ainda que fosse verdade. Porque com relacionamento, gente, você pode ter uma pessoa igual eu que vou fazer 48 anos de idade. Você acha que falar que teve 2, 3 relacionamentos é muito? Que viveu isso? Mas eles querem te difamar. Eles não encontraram nada na minha vida financeira, nada de defraude, nada de imposto de renda. Mas eles querem falar da minha vida sentimental e dói.
Dói por quê? Porque foram dores que eu já passei que eu não gostaria de reviver. E dói porque as minhas filhas hoje, uma é médica, com 25 anos, vai fazer 26 anos, a outra vai fazer 16 anos de idade, 16. A outra com 8 aninhos, eu tenho 3 filhas. Elas assistem a televisão, elas assistem YouTube. E elas veem o que eles falam da minha vida sentimental. Me pousando como uma mulher promíscua, uma mulher mentirosa, uma mulher que não tem moral, igual fazem quando vão falar de Jó, de José. Ninguém conhece a história verdadeira. Tá vendo, Vanessa? Você teve 3 casamentos, olha aí. É normal. Não é uma coisa, gente, não é programada. E mesmo que não use a palavra casamento, eu acho que é isso que incomoda eles, porque se você for falar a verdade, mulheres de até 50 anos não tiveram, não é 3, 4 relacionamentos, casamentos, whatever. Tiveram é 40. E ainda que fosse 40, Vanessa, isso não depõe nada contra quem você é. A sua identidade está em Deus. Seu caráter. Se você tivesse dito para mim, Vanessa, que você roubou alguém, que você defraudou alguém, que você humilha as pessoas, que você não tem dignidade, que você é uma pessoa que de vez em quando você perde as estribeiras, que você não tem retidão nos seus pensamentos, que você já, infelizmente, se viu cadeia porque botou a mão naquilo que não é seu, aí sim eu ia dizer, ô Vanessa, eu tenho preocupação com você. Você precisa pedir a Deus para melhorar seu caráter, sua firmeza, sua identidade. Agora, vida sentimental? Quantas escolhas nós fazemos de pessoas erradas, muitas vezes baseado nas nossas experiências de infância, traumas, dores, carência, gente. Quantas dores nós passamos e quantos gatilhos emocionais fazem com que a gente tome, por impulso, decisões que depois você se arrepende. Eu mesma tenho consciência que as minhas atitudes impulsivas só prejudicaram a mim, a mais ninguém. Em que isso serve hoje? Para me difamar? Em que acrescenta hoje falar da minha vida sentimental? Em que vai acrescentar? Tá falando de algum plano de governo que eu vou fazer? Vai acrescentar alguma coisa para a vida de alguém saber da minha vida? Ou é só fofoca mesmo? Porque fuxico por fuxico, deixa eu te dizer, é do Satanás. Fuxico é coisa de gente que está vivendo pouco a vida dele e está vivendo a vida do outro. Fuxico é coisa do diabo. Porque, gente, vamos ser honestos. Quem está vivendo a vida e sendo feliz não tem tempo para preocupar com a vida de outro. Os amigos de Jó foram lá caçoar de Jó. Mas sabe o que Jó fez? Orou pelos seus amigos. Hoje eu vou orar por aqueles que estão me perseguindo. Eu libero perdão publicamente. Mesmo eles não tendo consciência que dói em mim como mulher. Porque eu posso ser uma pré-candidata a deputado, mas acima de tudo, aqui tem um ser humano. Um ser humano que erra, que acerta, que levanta, que cai. Que é mãe, que é filha, que é neta. Aqui tem alguém que sofre quando as minhas filhas choram. Que sofre quando a minha mãe, meu pai, chora. Aqui tem alguém que não sabe também explicar por que eu vivi essas coisas. Isso é parte da minha história, gente. Eu não posso deixar de falar. Isso é parte de quem eu me tornei. Tem coisas que nós não vamos conseguir explicar nunca. Jó, jamais, ele não tinha conhecimento. Assim como eu não tenho conhecimento. Por que Deus me permitiu? Você acha que se eu tivesse consciência de quem seria aquela pessoa de verdade, se eu tivesse namorado mais tempo com aquela pessoa, se eu tivesse
esperado um pouco mais para conhecer o caráter daquela pessoa? Você acha, queridos, de verdade? Pessoal da família Ferraz, Mauri, obrigado pelo apoio. Mas você acha que eu teria me casado? Não. Mas religiosa demais, eu nunca namorei, eu sempre casei, porque eu queria tudo certinho, eu não queria, literalmente, né, ser um escândalo pro evangelho. Me decepcionei. Fui traída. Uma outra vez fui usada somente para ele conseguir o documento americano. Na época eu americana, ele queria o green card. Gente, quem vive no mundo de hoje sabe que isso é a coisa mais comum que existe no face da terra. Pessoas usarem outras como canais, como ponte, como escada. Existe isso. E mulher, então, que é uma parte muito emotiva, a gente romantiza tudo. A gente não quer, assim. A gente não acredita que a pessoa é ruim. E existem homens maus, existem mulheres más também, não estou só demonizando homens aqui, mas eu estou dizendo que coisas acontecem na vida sentimental que não tem absolutamente nada a ver com o caráter daquela pessoa. A não ser que seja uma traição. Eu desafio alguém se levantar aqui e dizer que eu traí alguém, que eu defraudei alguém, que eu prejudiquei alguém. Eu desafio. Porque até o meu agressor que me bateu de violência, foi eu que dei o dinheiro por trás para alguém ir lá e soltar ele da cadeia. Infelizmente eu fiz isso. Porque eu fiquei com dó. Então, assim, até quando eu digo para vocês que nós conseguimos explicar algumas coisas que nós vivemos? Porque existem situações, irmãos, de verdade, que nós não vamos conseguir explicar. Não vamos. Mas eu estou tão cansada de me ocupar com pessoas que literalmente não estão fazendo absolutamente nada para mudar a vida de outras. Eu desafio aos fuxiqueiros de plantão. Eu desafio, de verdade, a me mostrar quantas almas eles ganharam para Jesus. Ou quantas vidas eles impactaram. Quantas cestas básicas eles doaram. Porque se eles tivessem feito, se eles fizerem 10% do que eu já fiz, eles já fizeram muito. Porque o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas quem me conhece sabe quem sou eu. E sabe que eu não queria entrar na política. Decidi entrar na política. Porque a minha dor se transformou na minha missão. Eu quase morri como mulher, fisicamente. Se não fosse a minha filha do meio, eu teria morrido. E ela chegou na hora e me livrou da morte. Mas tem muitas que não sobrevivem. Tem muitas mulheres que não sobrevivem. E tem muitos homens que também não sobrevivem à violência de um relacionamento tóxico. Isso é algo que ninguém vai tirar de mim. Talvez eu não consegui preencher a justiça completa por mim. Nem pelas minhas filhas, que também sofreram muito. Mas eu vou conseguir fazer isso com outras pessoas. Eu creio nisso. A única coisa que eu quero, de verdade, é poder contar com você, público, que está aí. Porque se eu for contar para vocês o meu histórico, talvez se você for contar para mim o seu histórico, todos nós já vivemos situações de infortúnio. Todos nós já vivemos situações de dor, de sofrimento. Mas nós temos uma missão para frente.
O que acontece conosco não nos define. O que nos define é o que nós fazemos com o que fazem conosco. O que nós vivemos nessa vida, de sofrimento, de dor, não nos define. O que nos define é o que nós vamos fazer de hoje em diante. Então eu te convido a não abaixar a sua cabeça. Olha aí, quem está falando isso abaixou a cabeça hoje algumas vezes. Triste, né? Vendo algumas coisas sendo ditas de maneira irresponsável e causando dor às pessoas que eu amo. Você desliga ali, por favor. Deve estar ali. O que eu estou vivendo hoje é resultado de um milagre de Deus. O maior milagre que eu estou vivendo na minha vida, eu vivo hoje. Porque é a oportunidade que eu tenho. Hoje eu tenho oportunidade de alcançar mais e mais pessoas. E mostrar para elas que há esperança. Há esperança para mim. Há esperança para você. Às vezes a gente vê, assim, situações onde a gente se sente tentado a ficar replicando e triplicando, tréplicas, né? Justificando pessoas e palavras que vêm para nos ferir. Mas é perda de tempo. Se Jó fosse explicar o porquê que ele estava vivendo o que ele estava vivendo, ele estava perdendo o tempo dele. Porque, assim, para amigos verdadeiros, explicações não são necessárias. E para os inimigos, nenhuma explicação nunca será suficiente. José jamais ia conseguir explicar por que ele estava vivendo aquilo. Ô Luana, você quer compartilhar a live? Eu acho que é só você clicar nessa setinha embaixo. Eu acho, né? Não tenho certeza. Mas o Arthur pode nos responder aí. De verdade, José não saberia explicar por que ele viveu tudo que ele viveu. Mas você pode ter certeza que o tempo, o Senhor tempo, porque a Bíblia diz que Deus, ele é Senhor dos senhores, né? Então existem alguns senhores. O tempo é um Senhor. E ele é um Senhor que revela muitas coisas. Tem coisas que só o tempo revela. Tem coisas que só o tempo revela, como caráter. Tem coisas que não existe como você dar respostas agora. Só o tempo. E o tempo há de revelar se são eles que estão certos, me difamando, falando sobre mim, ou se sou eu. Porque contra fatos não há argumentos. Eu nunca parei de ajudar vidas. Eu nunca parei de plantar em vidas, de investir em vidas, de lutar junto com outras pessoas, de ir atrás dos menos favorecidos, de ir viajar a custas próprias para poder lutar, para conseguir aquilo que era necessário para ajudar outras vidas. Eu tiro de mim, eu tiro às vezes das minhas filhas. Eu tiro muitas vezes recursos que vêm para que eu construa coisa na ONG para poder dar para outras pessoas. Eu entrei na política porque eu quero ter mais recursos para distribuir mais recursos. Porque o recurso que eu tenho é limitado. Ele não alcança nem metade da necessidade que tem. Não alcança. Eles estão, assim, totalmente limitados. Agora mesmo nós temos a nossa ONG, né? No bairro Confisco. São famílias e mais famílias. Dezenas de famílias no bairro Confisco, gente. Obrigada, Luana, por compartilhar. Você é uma bênção. Compartilhem, gente. Façam isso. Eu estou falando algo aqui que eu não falo todos os dias. Muito sério. Eu estou abrindo, eu estou rasgando o meu coração para vocês. Essas famílias do bairro Confisco, gente, vocês sabiam que elas ganham alimentação, caixas e caixas de verduras, de legumes,
caixa de coco no Ceasa e que tem vezes que eles não têm como buscar esses alimentos para doar para as famílias. 400 famílias. Você sabia disso? É. Meu sonho, o maior sonho, é comprar uma Kombizinha, mesmo usada, para eu poder dar de presente para o pastor Alex, para a pastora Cris e para a ONG deles. Porque eles trabalham como loucos e eles têm que pagar Uber. Tem pessoas que doam R$10, R$20 para juntar o Uber para poder trazer a comida que ganha do Ceasa. Porque tem vezes que eles têm a comida, mas não tem como pegar no Ceasa para trazer. Que não tem carro para trazer. E meu coração sangra. Quantos políticos aí podiam fazer algo? Quantos políticos? Isso não é nada para eles. Nada. Isso não é nada para eles. Eu olho e eu vejo gastando tanto com coisas. Às vezes, tá bom, não estou falando que a arte não é uma coisa que importa. Mas antes de você oferecer arte, oferece comida. O povo está passando fome. Tá dizendo que a live vai terminar em 4 minutos. Não sei. Vê se é isso mesmo aí pra mim. E me avisa aqui, gente. Mas, tipo assim, como que pode? Como que pode você, às vezes, ver tanto recurso direcionado para a arte? A gente corre atrás, a gente luta, ninguém faz nada para trazer a comida, entendeu? Meu sonho é ganhar essa política. Eu sei que vai acabar um pouco a minha paz, sei que as minhas filhas vão perder um pouco o contato comigo. Eu sei, gente, que vai ser pesado, porque eu já estou sentindo um terreno tão carregado, tão pesado, tão acusatório, difícil, jogo de interesses, sabe? Eles mexem em coisas tão sujas. Mas eu estou disposta a fazer. Porque se eu conseguir ajudar pessoas como o pastor Alex e a Cris, pastora Cris, pessoal da ONG Jesus, Discípulos de Cristo, para mim já vai estar bom. Gente, rasguei meu coração aqui hoje. Amo vocês. A live vai acabar agora automático, porque eu tomei uma flag e falei a palavra com M, mo, entendeu? Não pode falar nada que significa morte nem nada. Nem sei se vou tomar outra. Nossa, é uma luta. Mas eu tô aqui para dizer para vocês. Eu amo o que eu faço. E eu ajudo pessoas há anos. E eu não vou parar. Se eu não ganhar a política, eu vou continuar fazendo do mesmo jeito. Só que com certeza com recursos muito mais limitados do que eu tenho. Mas se eu tiver o apoio de vocês, talvez eu consiga chegar lá. De verdade. Se eu chegar, muita coisa vai mudar. Porque eu quero, o que eu preciso não é de político me apoiando, não. Eu preciso do povo. Do povo. Entendeu? Porque eu vou governar para o povo. Obrigada por tudo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Orem por mim, que eu estou orando por vocês. E até mais. Que Deus abençoe vocês. Tá? Deus abençoe. Pastora, me aceita na telinha. Eu tenho uma oração para você. Vanessa, eu acho que vai desligar. Eu até aceito, mas eu acho... Ah, não está deixando aprovar, ó. Tá bom? Mas na próxima, com certeza, eu quero. Porque eu estou precisando. Estou precisando mesmo. Eles vão me desligar agora que eu tomei um flag. Mas em nome de Jesus, nós vamos fazer outra live. Se bobear até na terça-feira, quando eu voltar, né? Terça-feira é a nossa próxima live, viu? Vanessa, vamos estar juntas terça. Eu vou voltar do encontro lá do PL, lá com Ituiutaba, Sóstenes Mendes, Carlos Viana, Domingos Sávio
Eu vou estar com eles, a única mulher lá. Assistam. E aí vai acabar agora. Um beijo.